Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é uma grande alegria podermos contemplar nestes dias as promessas do Sagrado Coração. Hoje, justamente, estamos falando sobre a segunda promessa, que o Senhor nos promete que dará aos devotos do seu coração todas as graças necessárias ao seu dever de Estado. Aqui nós vamos contemplar e entender uma coisa que nos diferencia. O Sagrado Coração, quando nos trata justamente de viver de acordo ao estado, as graças que Ele não vai nos dar de acordo ao estado de vida que nós temos, vai entrar de acordo aos 3 estados de vida que tem na Igreja. Não é viver em estado de graça, que isso é uma graça à parte, diferenciada, é claro, e magnânima. O Sagrado Coração aqui propõe as graças necessárias, Ele vai auxiliar, mostrar o caminho de acordo ao estado de vida que nós temos. Bom, no caso nós temos 3 estados de vida: sacerdotal, laical e consagrado. Esses 3 estados de vida que o Senhor nos fala justamente, que vai auxiliar-nos de um modo mais profundo para que possamos vivê-lo bem. Aqui entra também a nossa correspondência à graça que o Senhor vai nos dar. Por isso que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos move à santidade cada vez de um modo mais profundo e intenso. Por isso nós vamos agora recordando essa história que conta o padre Escônego Schmidt, justamente sobre a correspondência e fidelidade à graça que o Senhor nos dá. Entra aqui de modo particular e conta a história que aconteceu com uma moça, que justamente ela vivia no castelo, era da alta nobreza, e de repente lhe chega uma moça pobre e humilde lhe dizendo o seguinte: meu pai, um simples pedreiro, está falecendo e pediu que a senhora o fosse visitar. Ela pega, olha e diz: eu não tenho por que visitar um pedreiro, ainda mais na hora da morte, e dispensa a moça. Passado um tempo, vem uma outra filha do pedreiro novamente e lhe diz: senhora, a senhora deve ir com urgência visitar o meu pai, é um pedreiro que está falecendo. E ela disse: eu não tenho por que visitar esse pedreiro, ainda mais na hora da sua morte. A jovem exclama. Então a moça lhe diz: meu pai pede para dizer-lhe que ao construir esse castelo, ele era um dos pedreiros que ajudou na construção. E justamente a sua família enterrou um tesouro numa parte do castelo, nas construções de suas paredes. E ele sabe onde está, porém não podia dizer-lhe antes que a senhora completasse 20 anos, por um juramento que fez. Porém, ele está agora à beira da morte e decide dizer-lhe, senão a senhora não poderá encontrá-lo. A moça da alta nobreza sai correndo, justamente com a filha do pedreiro, e vai até a casa onde o pedreiro estava em agonia. Ao chegar na casa, o pedreiro dá o seu último suspiro e falece. E depois a moça da alta nobreza se põe em desespero, volta ao castelo, procura em diversas partes, quebra vários lugares e não encontra o tesouro. A moral da história que entra justamente é a seguinte: quando nós somos infiéis às graças que Deus nos dá, ao estado de vida de cada um de modo particular, pode ser que a próxima nós não tenhamos mais graça a ser recebida. Por isso que quando se perde uma graça, se tem que estar os olhos muito bem atentos com a nossa vida, porque às vezes a gente pensa: vou deixar para depois da conversão, mais para frente, no futuro. E quem disse que depois eu vou receber novamente essa graça? Aprendamos, portanto, a corresponder com fidelidade ao que o Senhor nos dá e nos propõe em nossas vidas, nas pequenas graças do dia a dia, para que, sendo fiéis no pouco, possamos receber mais. Pois se formos infiéis nas pequenas graças, não vamos poder receber mais de nosso Senhor. Assim aconteceu com essa jovem da alta nobreza. Se ela tivesse sido fiel à primeira graça, ido até esse pedreiro e conversado com ele, certamente teria um tesouro inabalável. Mas, com a soberba, o orgulho dela, ela se deixou mover pelas paixões dela, o afeto dela, a má inclinação dela, ela perdeu aquilo que estava por receber de tanto valor. Por isso, vamos terminar aqui essa reflexão
Justamente compreendendo isso, né, esse ato de que o Sagrado Coração nos propõe essa graça, né, a cada estado de vida de cada um de modo particular, também recordando uma passagem, uma citação do Catecismo da Igreja. A existência das graças de Estado está no fato de que Deus, em sua insondável sabedoria e providência, ao criar e ordenar o universo e fazê-lo de modo hierárquico e dispor o governo de toda a obra da criação, também de modo hierárquico, aonde inferiores são regidos por superiores e uns pelos outros têm deveres entre si. Essa frase, essa passagem se encontra no Catecismo da Igreja Católica, número 306, 308 e 342. Aqui nós vamos entender justamente os deveres e obrigações que cada um tem em si. O Papa recebe uma graça especial enquanto Papa para no seu dever de Estado de governante da Igreja. O bispo em sua diocese, o padre em sua paróquia, um leigo consagrado, uma pessoa no seu matrimônio, no sacramento em que vive, recebe uma graça especial para viver bem este sacramento. Peçamos, portanto, ao Sagrado Coração que nos dê essa graça, da segunda promessa, de sermos fiéis a Ele e recebermos e de poder corresponder também com amor e generosidade às graças que Ele nos dá de acordo ao estado de vida que cada um de nós temos. Pois se formos infiéis nas pequenas coisas, como essa jovem da alta nobreza, pode ser que venhamos a perder um tesouro inestimável. Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração